Bom dia, professoras, professores, bom dia a todos. Bom dia para todos. Vou desligar. Vocês estão bem? Bom dia. Graças a Deus, Flávia, bom dia. Graças a Deus também. Tirando uns probleminhas com a internet e o Teams hoje, a sorte é que a Mi está lá na diretoria dando um apoio para mim, um suporte. Eu vou ter que pedir até para ela passar os PPTs, porque eu não estou conseguindo mudar. Tá ruim. Coisas da tecnologia, né, gente? É. Vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Você? Graças a Deus também. Então, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone e a câmera, por favor. E quando vocês quiserem fazer alguma interferência, quiserem conversar alguma coisa, pode levantar a mãozinha ou então só abrir o microfone e me interromper. Vocês sabem que não tem problema. Tá bom? Bom dia. Tudo bem, Flávia? Dia. Tudo bem com vocês, E aí, Isa? Flavinha? Bom dia. Graças a Deus. E a família, tudo bem? Graças a Deus. E com vocês? Também, graças a Deus. Beijo. Vou Então, ficar aqui beijo, hoje, tá? viu? Tá ótimo. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Pessoal, agradeço mais uma vez por vocês estarem presentes, né? A mais uma reunião remota. Esse documento que nós vamos tratar hoje, eu encaminhei no grupo de PCs de inglês, mas como vocês sabem, há pouco tempo meu celular foi clonado, né? Então eu precisei mudar o número. Então, se você ainda não está nesse grupo novo, que a gente fez recentemente, por favor, deixe o seu nome, né, e o seu número de telefone no chat, e aí no final eu acrescento, tá bom? Porque recentemente eu compartilhei com vocês, pedi que vocês lessem, né, porque é um documento importante de recuperação e aprofundamento. Nós vamos conversar um pouco hoje, mas como eu disse para vocês no grupo, é muito importante que vocês o leiam na íntegra, né, para vocês, até para verem as atividades sugeridas, que tem alguns planos bem legais, bem feitinhos de acordo com o currículo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles hoje, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, tomara que seja útil, que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, e como eu disse no comecinho, se precisar falar, vocês podem me interromper, tá bom? E a gente vai conversando durante a apresentação, tá? Então, nossa reunião de hoje foi baseada totalmente na recuperação e aprofundamento da aprendizagem do currículo de inglês, que veio naquele documento, além de língua portuguesa e matemática. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Pode mudar, Mi, por favor. Deixa eu agradecer aqui na frente de todos a Michele Pocinholo, que está me ajudando de lá da diretoria, porque ou é a internet ou é o Teams que não está me ajudando hoje. Então, daqui eu não estou conseguindo mudar. Obrigada, Mi. Por nada, Flá. Mudou? Mudou. Pessoal, olha lá. Desculpa, Flávia. Eu Oi? já estou interrompendo logo no início. Eu só vou te ouvir e te ver, porque o meu computador também está uma bênção. Ele não vai exibir o conteúdo que você está passando aí. Eu não vou conseguir ver. Tá, Cida, mas os slides eu compartilho com vocês no grupo, como eu sempre faço, tá bom? Uhum, tranquilo. Se alguém tiver algum problema de visualização, tenta atualizar, dá um F5 para ver se aparece para vocês, tá? Mas eu acho que é o probleminha do Teams mesmo. Pode falar, Edilene. Eu tô um monte de probleminha, minha. Tô com conjuntivite, labirintite, e agora eu vou arrumar um dente meu que tá doendo, mas eu tô te ouvindo, viu? Ai, Edilene, você tá com mais problema, então. Mas eu tô te ouvindo. Eu não participar, mas eu tô ouvindo, viu? Problemas aí. Pessoal, então, vocês que estão no grupo, eu vou mandar já em seguida, eu consigo enviar para vocês os slides, e no final do dia, a gravação é enviada para a escola.
Então, o professor coordenador, a professora coordenadora, consegue compartilhar com vocês, tá? Até porque tem professores que não conseguem assistir ao vivo com a gente, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando que a nossa TPC de hoje, dessa semana, foi baseada no documento orientador Recuperação e Aprofundamento nos Componentes, além de Língua Portuguesa e Matemática, elaborado pela Secretaria da Educação, com a finalidade de apresentar aos professores dos outros componentes um estudo sobre a rotina desse processo, além de sugerir temas para as aulas de recuperação e aprofundamento dos seus alunos. Nós vamos fazer um estudo geral desse documento hoje em grupo, mas como eu disse antes, é importante que cada um de vocês faça a leitura com atenção e na íntegra para elaborar os seus planos de aula. Mi, por favor, pode passar. A sugestão de rotina, de acordo com o documento orientador, é que cada professor deve desenvolver a recuperação e o aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar com os seus alunos. Para apoiar na organização do trabalho, nós apresentamos, de acordo com o documento, a sugestão de que os professores dos componentes que têm 2 aulas semanais, como é o caso de inglês, trabalhem uma aula a cada 15 dias, focada na recuperação e no aprofundamento da aprendizagem. Lembrando que é uma sugestão, tá? Vocês conhecendo as turmas, conhecendo as necessidades dos alunos, né? E das salas que vocês têm, se vocês acharem, não, eu não posso deixar para fazer essa recuperação a cada 15 dias, vou fazer toda semana. Aí vocês que vão perceber essa necessidade. A sugestão do documento é que nas aulas que tem nos componentes que tem 2 aulas semanais, nós façamos a recuperação uma vez a cada 2 semanas, tá bom? Mas aí nada como o professor mesmo, né, ciente das dificuldades dos alunos, para fazer essa interferência nesse plano. Pode passar, Mi, por favor. Pessoal, nós vamos fazendo, né, ao longo da nossa conversa hoje, nós vamos vou passar para vocês algumas ideias de como trabalhar essa recuperação. Tá? Alguém ligou o microfone e queria falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Posso continuar? Olha o que eu coloquei, recuperação e aprendizagem nas aulas do Centro de Mídias, né, do CMSP. Para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos alunos, a partir do dia 13 de outubro, está previsto que algumas das aulas do CMSP sejam focadas na recuperação e aprofundamento, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas de recuperação serão baseadas também no currículo paulista, no caso do ensino fundamental, e no currículo oficial vigente, no caso do ensino médio. Tá bom? Mi, por favor. No documento orientador, há também links com sugestões de atividades para serem trabalhadas nas aulas de reforço e recuperação, tanto nos anos finais do ensino fundamental, quanto no ensino médio. Por isso, é importante que vocês façam esse estudo integral do documento. Hoje, na nossa reunião, nós vamos falar de uma série, de um ano. E no documento, vocês conseguem ver outras atividades, outras sugestões, e como eu sempre passo para vocês, eu vou colocar algumas imagens, que em cima dessas imagens vocês conseguem montar os seus planos de aula, certo? Igual a gente sempre faz. Pode passar, Mi. Então, o que eu coloquei aqui? Que nós vamos falar sobre as ferramentas apresentadas no documento que vão levar à promoção do desenvolvimento das habilidades essenciais de língua inglesa. Nas ATPCs anteriores, eu já compartilhei com vocês as habilidades essenciais do primeiro e do segundo bimestre. A do terceiro bimestre, nós já chegamos a conversar em ATPC. E hoje eu vou passar aqui para vocês
todas as essenciais do terceiro bimestre, lembrando que nesse reforço e aprofundamento, vocês, no plano de vocês, é que tem que ver quais habilidades são as essenciais para vocês trabalharem a recuperação, se são só as do terceiro bimestre, ou se vocês precisam mesclar algumas do primeiro, algumas do segundo, tá bom? Aí a gente vai vendo isso ao longo do nosso estudo. Por favor, Mi. Eu coloquei como objetivos para hoje: revisitar as habilidades essenciais em língua inglesa, e hoje nós vamos revisitar as do terceiro bimestre, diferenciar as habilidades essenciais das habilidades de suporte, porque no documento ele traz essa diferença, e promover um estudo em conjunto do contido no documento orientador, recuperação e aprofundamento nos componentes, além de língua portuguesa e matemática. Isso é o que a gente pretende para hoje, tá bom? Mi, por favor. Como se Paulo Freire estivesse vivo, né? Ele estaria completando o aniversário de vida há poucos dias. Então, eu coloquei no início e no final da nossa reunião um pensamento dele, uma frase dele para a gente fazer esse início. Então, eu coloquei agora que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, na hora que eu vi essa frase, eu pensei muito em recuperação, né? Porque ele diz que ninguém consegue aprender sem retomar o caminho. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer a retomada dessas habilidades que nós já trabalhamos, para retomar essas defasagens que os alunos, muitos deles têm, e a gente sabe que eles têm, especialmente na disciplina de inglês, porque é um outro idioma, né? E principalmente no ensino remoto, algumas escolas já no ensino híbrido. Então, a gente precisa fazer essa caminhada novamente, tá bom? Vamos lá, Mi. Pensando em recuperar aprendizagens e fazendo alusão a esse pensamento do Paulo Freire, é como se nossos alunos precisassem refazer o caminho, retocar o sonho pelo qual iniciaram, ou, no nosso caso, retomar as habilidades que já passamos para eles. Por favor, Mi. Então, essa retomada, o que nós já aprendemos, o que nós já falamos, a gente sempre fala, né? The world is our classroom. Porém, a nossa classroom, né? Tá em vermelho aí, o mundo é nossa sala de aula. Porém, a nossa sala de aula, nossa classroom, ela foi adaptada no início da pandemia. E já há alguns meses tem sido um cômodo da nossa casa. Então, nós falamos muito também que o aluno só aprende aquilo que faz sentido, aquilo que tem significado para ele. Ou, como foi falado em uma das formações de matemática do CMSP, o aluno assimila o conteúdo mais facilmente quando o professor faz boas perguntas e os desafia a pensar nas respostas. Então, esse documento orientador vai falar muito sobre esse momento inicial das nossas aulas, que essa pergunta inicial, que esse desafio que a gente faz para o aluno no início da aula, faz muito sentido no decorrer dessa aprendizagem. Pode passar, Mi. Então, a seguir, nós vamos ver as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Já estão aí no quadro. Essas são as essenciais, né? Vocês têm aí as habilidades, o objeto do conhecimento, o ano, a série, para vocês poderem ficar assim como foco na hora de desenvolver o plano. Isso quando a retomada for em relação ao terceiro bimestre, tá? Então, na hora que eu for compartilhar com vocês esses slides no nosso grupo, aí vocês conseguem olhar com mais calma, com mais paciência essas habilidades. Vamos ver, Mi, em seguida. Antes de falarmos mais uma vez dessas habilidades do terceiro bimestre, vamos tocar num termo que se associa e muito à nossa missão, e principalmente nesse momento de ensino remoto e de ensino híbrido. Vamos ver, Mi, que termo é esse?
Olha, pessoal, lifelong learner. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas numa das aulas online do professor Leandro Carnal, ele citou. E a gente, como professor, nós somos lifelong learners, ou seja, aquela pessoa que sempre está aprendendo, que está sempre se esforçando para aprender. Então, a gente poderia até traduzir lifelong learning como uma aprendizagem continuada. E nós, depois que ficamos nessa situação da pandemia, nós aprendemos muito, estamos aprendendo muito, né, com essa situação. Então, vamos ver, Mi. Alguém me perguntou aqui no chat se está sem som. Não está sem som, professora. Nós estamos conversando já há algum tempo, já fizemos teste. Então, por favor, tente o seu computador. Se você puder atualizar. Essa questão disparadora que nós vamos falar agora. Qual é o maior desafio quando falamos sobre recuperação e aprofundamento da aprendizagem no currículo de inglês? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre essa questão. Eu vou colocar algumas respostas de acordo com a minha visão, tá? E vocês vão pensando que desafio vocês acreditam que seja a dificuldade maior do aluno na nossa disciplina, no nosso componente curricular. Pode passar, Mi, vamos ver se vocês concordam com o que eu coloquei. Eu coloquei que um dos maiores problemas que a gente enfrenta no dia a dia é fazer com que os nossos alunos participem das aulas, a defasagem que eles trazem de anos anteriores, tentar quebrar esse bloqueio que muitos alunos trazem em relação à língua estrangeira, né? Aquela frase de que eles não sabem nada de inglês, de que eles mal sabem o português, né? Eu acredito que todos nós ouvimos essa frase. Diagnosticar quais habilidades eles têm maior defasagem e romper a barreira da vergonha que eles têm em pronunciar quando a gente pede para que eles pronunciem. Então, eu coloquei esses problemas como os maiores, mas se vocês tiverem outros e depois quiserem compartilhar com a gente, vocês podem falar ou colocar no chat também. Por favor, Mi, pode passar. No documento, pessoal, ia aparecer uma tela aqui. A tela de recuperação e aprofundamento. Agora saiu a sua, apareceu essa. Mi, obrigada. Pessoal, essa tela de recuperação e aprofundamento eu tirei do documento, né? E ele fala que o nosso foco, nesse momento, deve estar nas habilidades essenciais do nosso componente curricular. E isso em todos os componentes. Para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional. E o ciclo contínuo, que é o 2020 e 2021. Deixa eu só parar um pouquinho, tem uma professora perguntando qual é o link do YouTube. Nós ainda não estamos no YouTube, porque a nossa reunião está ao vivo, tá? Então, a gente está no Teams, naquele link que foi enviado, mas a reunião vai para o YouTube amanhã, tá bom? Então, voltando um pouquinho nessa recuperação e nesse aprofundamento. Todos os componentes vão falar das habilidades essenciais para garantir a aprendizagem dos alunos. Mi, por favor, pode compartilhar o próximo. Por que priorizar o currículo? Nós sempre falamos que a gente deve priorizar o currículo, né? Especialmente agora. Porque aprender, no currículo, ele traz aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir sua trajetória na série seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo nesses momentos acadêmicos mais curtos. As pesquisas indicam também que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. Então, eu coloquei aí
os links de onde eu tirei essa informação, né, que é da Unesco, e essa outra pesquisa que é desse ano. Então, assim, nós estamos no momento em que nós temos menos tempo com o aluno. Se a gente continuar dando a mesma aula, no mesmo tempo que a gente dava, o aluno tende a ter uma recuperação com uma aprendizagem com defasagem. Então, é preciso que a gente ajuste as nossas habilidades a um tempo menor, tá bom? E é isso que esse documento fala. Vamos continuar. O currículo, ele vai selecionar o que o aluno deve aprender ainda neste ano de 2020, em cada componente curricular para avançar para o ano seguinte, ou para a série seguinte. Por quê? O que já foi trabalhado e precisa ser recuperado, e o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido é que vai nos dar uma indicação de como trabalhar essas habilidades essenciais, tanto nos materiais que nós usamos, como nas aulas do CMSP e nas aulas presenciais. Então, nós precisamos selecionar daquilo que nós temos do currículo o que é essencial ainda para essa trajetória que nós temos, tá bom? Então, eu estou vendo que o pessoal está falando aí no chat que está gostando do assunto, porque é um assunto importante. Que bom que vocês estão gostando. Eu só estou pedindo desculpas pelos problemas que nós começamos já a enfrentar no início da reunião com a internet e com essa atualização do Teams, tá? Então, eu peço desculpas, mas a gente está conseguindo passar os slides e passar o material conforme foi programado. Por favor, me pode continuar. Então, a problematização, esses assuntos que nós estamos tratando, elas estão na matriz de habilidades, na sequência de atividades e no trabalho com os materiais regulares. Remember, lembrem-se, the world is your classroom. O mundo é a sua sala de aula. Então, a sua sala de aula, quando a gente fala assim, your classroom, nós estamos falando ou pensando your students, seus alunos. Então, nós aqui, que estamos também na escola, mas não na sala de aula, a gente tem ideia, né, dos problemas e das dificuldades, das defasagens que os alunos enfrentam. Mas ninguém melhor que o professor daquele componente para saber, de acordo com as atividades que os alunos estão entregando, seja remota, seja impressa, qual é a maior problemática, qual é o problema maior que vocês têm enfrentado. É isso mesmo, professora, o mundo é a sua sala de aula, sem dúvida. Mi, por favor. A metodologia utilizada nas aulas de recuperação e aprendizagem. Vamos ver qual é a metodologia que esse documento traz. Ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Então, o que é essa ativação inicial? Então, qual é a finalidade dela? É uma conversa inicial com os alunos, um levantamento dos conhecimentos prévios, uma contextualização, que a gente sempre fala, é muito importante a gente contextualizar nossa aula, fazer uma retomada do que nós já vimos na aula anterior e apresentar para os alunos qual é o objetivo da aula que nós estamos. Como que a gente vai desenvolver isso? Fazendo orientações para o desenvolvimento das atividades, com estratégias para a organização dos tempos e dos espaços e as nossas intervenções pedagógicas. Então, nós vamos pensar das nossas aulas, seja aquelas que nós colocamos no Google Classroom, seja aquela aula que a gente faz no modelinho do formulário Google, seja a aula que a gente grava no Meet, que a gente grava no Teams, ou aquele roteiro que a gente entrega impresso para o aluno na escola. Essa sequência, essa estrutura, ela deve ser levada em conta em todas essas plataformas de aula. Então, essa conversa inicial, esse levantamento, essa contextualização como ativação inicial. Para o nosso desenvolvimento, essas orientações que a gente precisa fazer, né, essas estratégias que nós vamos fazer para que o nosso aluno saiba o que a gente pretende,
quais as nossas intervenções pedagógicas e, para finalizar, a sistematização dos conteúdos aprendidos, a verificação do objetivo da aula e os pontos de atenção, e deixando claro para o aluno qual é o encadeamento para a nossa próxima aula, o que a gente pretende para a nossa próxima aula. Pode passar, Mi, por favor. O entrelaçamento das habilidades. Então, o que o material diz? Esse entrelaçamento é proposto dentro das aulas, das disciplinas da mesma área. Então, por exemplo, na disciplina de inglês, nós temos um entrelaçamento com as disciplinas dos outros componentes da área, né? Língua portuguesa, arte, educação física, e dentro de outros anos. Então, se eu pego uma habilidade que está no 6º ano, eu tenho outras habilidades presentes nesse entrelaçamento. E é isso que a gente vai ver agora. Só que a gente vai ver mais especificamente em outro slide. Pode passar, Mi, por favor. Reforçando, o que traz aquele slide do entrelaçamento? O que foi trabalhado precisa ser retomado. Por quê? Porque nós sabemos que tem alunos que ficaram com alguma defasagem nesse caminho, né? Nesse caminho da aprendizagem. E o que ainda não foi trabalhado precisa ser desenvolvido. Então, lembrando que a cada 15 dias, nas segundas-feiras, no canal Gestão do CMSP, o professor coordenador, juntamente com o professor facilitador, eles terão formações para o trabalho em ATPC. Nós, de inglês, nós temos essa formação às quartas-feiras, no Centro de Mídias, com temas pertinentes às nossas práticas pedagógicas e nessas ATPCs do núcleo pedagógico. Então, isso é pensando nesse trabalho que vocês estão fazendo em sala de aula, e quando eu falo em sala de aula, seja remotamente ou seja já no ensino híbrido, né, como algumas escolas já estão fazendo, nós precisamos retomar o que já foi trabalhado e trabalhar o que precisa ser desenvolvido. Mi, por favor. Isso, pessoal, que nós vamos falar agora, é uma diferença que está sendo trazida no material nesse documento. Diferenciando as habilidades de suporte com as habilidades essenciais. Então, o que são as habilidades essenciais? São aquelas norteadoras do nosso trabalho. Retomando habilidades em defasagens em diferentes bimestres. Escolas e professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Isso que eu falei para vocês. The world is your classroom. O mundo é a sua sala de aula. Eu não posso falar para vocês que no 6º ano você deve priorizar tal habilidade. Você vai ver dentro do bimestre quais habilidades você precisa retomar, dentro daquelas habilidades essenciais, e não dentro do currículo todo. E as habilidades de suporte, quais são? Aquelas trabalhadas em outros anos ou em outras séries, e não apenas em bimestres anteriores, mas que são essenciais para que o aluno atinja as habilidades essenciais. Então, quando eu trouxer para vocês ainda hoje um exemplo de uma sequência de atividade, a gente vai ver que naquele ano, por exemplo, no 6º ano, no 9º ano, eu tenho a habilidade essencial. E dentro do 6º, do 7º, do 8º, eu tenho algumas habilidades de suporte que eu preciso trabalhar para chegar com mais aprofundamento naquela habilidade essencial. Tá bom? Se não estiver ficando claro essa diferença para vocês ainda, do que é habilidade essencial e o que é habilidade de suporte, daqui a pouco, na hora que a gente for para um modelinho de plano, eu acredito que vocês consigam diferenciar, tá bom? Se tiverem com alguma dúvida depois disso, vocês me falam. Mi, por favor. Ensino híbrido. Pessoal, como eu falei para vocês, algumas escolas já estão, né, na modalidade do ensino híbrido, que é a modalidade que combina o aprendizado online
com o offline, em modelos que mesclam. Por isso o termo blended, do inglês, que significa misturar. Então, esse ensino híbrido, ele mescla momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outros em que a aprendizagem ocorre de maneira presencial, valorizando a interação entre os pares e entre aluno e professor. Deixa eu fazer uma diferenciação para vocês, que o ensino híbrido, ele já acontecia muitas vezes, né, em muitas salas de aula, ele já acontecia quando nós estávamos só no presencial. Quando o professor trabalhava em ilhas, né, por exemplo, na sala do acesso escola, o aluno, ele estava online e, posteriormente, o professor já contextualizava aquilo que o aluno tinha visto online. Mas agora, muita gente tem comentado sobre o ensino híbrido, porque algumas escolas já retomaram parcialmente seus estudos, né? Então, um pouquinho o aluno está lá presencialmente com o professor, um pouquinho ele faz online nas aulas gravadas, nas aulas do Google Classroom, né? Em outras modalidades. Então, é importante ressaltar que o aluno precisa atingir o mínimo do conhecimento previsto no currículo. Qual é o mínimo? As habilidades essenciais. Então, sua escola já retornou ao presencial? Se sim, pensa como tem sido a dinâmica do ensino híbrido. Se isso ainda não ocorreu, essa é a hora da gente fazer um planejamento elaborado, juntamente com a equipe da escola, pois o retorno irá acontecer algum dia, né? Próximo ou mais distante. Então, algumas escolas já estão fazendo esse plano. Eu estou comentando especialmente uma escola noturna, né, que eu acompanho. Os alunos ficam 2 horas presencialmente, então eles tiram dúvida com o professor em relação às aulas do centro de mídias, em relação às aulas gravadas. E quais alunos estão fazendo isso? Ou aquele aluno que não tem nota, que ainda não tem atividade entregue, ou aquele aluno que não tem acesso à internet e ele precisa desse momento junto, né, com o professor ou o coordenador para ele poder acompanhar essas aulas. Mi, por favor. Como sempre fazemos em nossos encontros, vamos falar de alguns temas que podem ajudá-los no preparo das próximas aulas. Então, dessa vez, como a nossa formação ficou focada na recuperação e na aprendizagem da língua inglesa, ao invés de sugerir atividades prontas, né, atividades do roteiro, eu vou sugerir algumas imagens para que vocês possam adaptar as imagens no preparo das aulas e depois, ao final das imagens, eu trago um exemplo do material do documento orientador para vocês pensarem, né, e adaptarem de acordo com os anos, as séries que vocês têm. Espero que vocês gostem. Vamos lá, Mi. Por exemplo, a primeira, né, que eu selecionei, o bingo da aula online. Então, pensa você com os seus alunos nas aulas que vocês estão gravando no Meet, ou nas aulas que vocês estão gravando no Teams, ou no Zoom, ou em outra plataforma. Pensa quantas vezes vocês falam isso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu falei isso para vocês hoje várias vezes no começo também. E travou, acho que foi a internet. Será que vocês podem ligar a câmera? Quero ver quem está aí. Então, a gente fala muito isso, né? Não, pode falar você. Acho que não é isso. É seu gato? Ah, que lindo, que tchutchuco. Eu tenho presenciado muito isso nas ATPCs que eu acompanho. Muitas vezes o professor está com a gente lá, o filho vem, aí a gente fala, ai, que lindo, ou entra o cachorrinho. Então, vocês devem ter presenciado isso já algumas vezes, né? Olha essa próxima. Nossa, peraí que eu cliquei errado. Quem está falando comigo? Eu quem? Cadê você? Aí alguém já falou, é isso mesmo. Né? A gente não vê muito isso. A hora que eu achei essa imagem, eu lembrei demais dessa situação que a gente está vendo. Vamos ver mais uma, Mi. Olha essa. Pensa em você de máscara, falando com o seu cachorrinho, em inglês, tá, gente? Sit. Olha a pose do cachorrinho, o que ele vai fazer? Cocô.
E aí você fala, damn mask, tipo, bendita máscara. Por quê? Porque sit e shit é muito parecido. Então, vamos pensar nisso. O que eu posso trabalhar dentro dessa imagem falando com o aluno? Eu poderia falar assim para ele, pessoal, pensando numa aula gravada, né? Pessoal, qual é a graça, qual é o que não está escrito que traz a graça para essa figura? Aí vocês teriam que falar para eles, né? Que sit e shit têm sons muito parecidos e nós estamos de máscara agora por uma necessidade e muitas vezes temos esse problema de dificuldade de pronúncia, especialmente numa aula de língua estrangeira, né? Então, imagina a gente na sala de aula, com os alunos presencialmente, nós de máscara, nós com face shield, os alunos de máscara e a gente tendo que falar, trabalhar a pronúncia. Que nós temos isso, nós temos o campo oral no nosso currículo, né? Então, a gente vai viver essa situação algumas vezes. Vamos ver a próxima. Olha essa, gente, eu vou ler para vocês, para quem está com problemas de imagem, né? Tá só com o som. Tem uma moça abraçando a geladeira e ela diz: When I see you, I'm happy. I love you, not for what you look like. I love you for what you have inside. Eu vou traduzir e aí vocês pensam o que vocês poderiam falar com o aluno. Quando eu te vejo, eu fico feliz. Eu te amo não pelo que você aparenta, eu te amo pelo que você tem dentro. Gente, sensacional, né? Imagina um casal, né? Ele falando para ela falando para ele, que não é a aparência que importa, e sim o que a pessoa é por dentro. Mas nesse caso, ela está dizendo para a geladeira. Então, pensa nas nossas noites de insônia, especialmente na pandemia. Eu tenho certeza que eu não estou falando sozinha, que não sou só eu que estou vivenciando isso, que a gente abre a geladeira no meio da noite e a gente tem esse pensamento. I love you for what you have inside. Eu te amo pelo que você tem dentro. Não é uma maravilha? Oh, alguém disse aí, maravilhosa declaração de amor. Eu concordo. Eu tô falando alguém, gente, porque aparece para mim só a inicial do nome, tá? Mas depois, na hora que eu olhar no chat, eu consigo ver o nome de vocês. Pena ser para geladeira, né? Vamos ver mais uma, Mi. Gente, ó, eu tô passando essas imagens para vocês, pensando que vocês poderão usá-la num plano de aula. E aí, o enunciado da atividade que você vai fazer, aí você vai fazer de acordo com o seu ano, de acordo com a sua série e de acordo com a habilidade que você vai selecionar. Eu só trouxe as imagens para dar, como que eu posso dizer, o pontapé inicial, né? Pensa um pouquinho, olha o conhecimento prévio, olha como é importante nessa imagem a gente ativar uma imagem clássica dos Beatles, né, naquela faixa de pedestre lá na Abbey Road. Se eles não sabem, se eles nunca viram, se eles, dependendo, né, do ano, da série que vocês forem trabalhar, seria legal vocês trazerem a imagem original, né, dos Beatles, dos 4, lá na faixa de pedestre, lá em Londres, na Abbey Road, né? E aqui todos estão de máscara, veja. O Charlie diz, o que foi? Porque o Snoopy está voltando, e ele diz, esqueci a máscara. Também é uma situação que a gente vivenciou, tem vivenciado, um momento que a gente precisou sair de casa e precisou voltar porque esqueceu a máscara. Quem nunca, né? Ó, vocês estão me perguntando se eu vou enviar. Vou enviar. Hoje ainda eu já envio os slides no grupo. Então, essas imagens vocês já vão ter disponível hoje. E a gravação, se não for hoje, pela dificuldade da internet, vai amanhã para a escola, né, para o coordenador e para o YouTube também, tá? Ai, Gerulina, nem fale. Essas noites de insônia, quem já tinha, piorou, tenho certeza. E ó, vocês disseram aí, tenho sido o Snoopy. Olha mais uma aqui. Eu já até emprestei uma máscara. Tem que ler, porque a gente sai de casa com uma extra, né?
ou mais de uma extra, dependendo do tempo que a gente fica fora. Aí eu estou vendo que vocês estão se identificando com as imagens, e eu selecionei essas imagens me identificando. Vamos lá, gente. Mi, por favor. Olha essa, gente. Agora menos, porque a gente ainda tem trabalhado no ensino, muitas vezes em casa, né? Mas independente disso, a gente está cumprindo o horário que a gente tem que fazer. Olha essa menina abraçada com o travesseiro e ela diz: Mondays should be optional. Olha que atividade legal para a gente trabalhar numa aula de modal verbs, né? As segundas-feiras deveriam ser opcionais. Se você tiver com os menorzinhos, com o ensino fundamental, você pode trabalhar os dias da semana, né? Olha o primeiro dia da semana aí, Monday. Segundo, né? E para quem vai trabalhar modal verbs, trabalhe o should. Por que eu coloquei should? Porque eu deveria. As segundas não são opcionais, não é assim? A gente tem a segunda-feira, a gente tem o nosso horário na segunda-feira, mas a gente gostaria, né, que elas fossem opcionais. E é isso que o should diz. Deveria, pena que não é, né? Só que não. Vamos lá, Mi. Olha a próxima. Aquela mesma moça, ou agora a gente pode falar da gente. 5 minutes more. Mais 5 minutinhos. Isso acontecia antes, quando a gente estava presencialmente. Isso continua acontecendo agora que nós estamos no ensino remoto. Por favor, mais 5 minutinhos. Mais uma, Mi. Aqui eu não vou, né? Devido a inúmeros problemas na internet hoje, como vocês imaginam, eu não vou passar o vídeo, mas eu deixei o link aí para vocês. Uma sugestão de vídeo para uma discussão com os alunos sobre como jogar queimada. Então, esse vídeo traz de uma maneira lúdica, de uma maneira bem, assim, engraçada, essa expressão, play dodgeball. Muitos talvez não conheçam, muitos alunos talvez não conheçam. Então, você trabalha a expressão play dodgeball, jogar queimada, e o vídeo é bem curtinho. Infelizmente, eu não coloquei a duração aí, mas é bem curtinho. Dá para trabalhar na aula online, dá para trabalhar na aula gravada, e eu tenho certeza que os alunos vão gostar. Vamos ver mais um, Mi. Aqui tem uma atividade. Ai, agora eu vou ter que pegar o papel, porque eu não vou enxergar o que está escrito aí, mas hoje eu trouxe, né? Tem dia que eu esqueço de trazer o impresso, aí eu peço ajuda para vocês, mas hoje eu trouxe. Vamos ver aqui. O que diz essa atividade, gente? É para uma aula de conversation. Então, the trouble with panic buying during an outbreak. Agora menos. Mas no começo da pandemia, nós não vimos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, aquela correria das pessoas no supermercado, estocando papel higiênico, né? Estocando aqueles itens básicos, que a gente não sabia como que ia ser, se ia ter um lockdown, se as coisas iam ser fechadas. Então, é uma atividade pensando nisso. Olha, é uma atividade 1 primeiro. Pense no pânico de algumas pessoas em fazer compras por causa da época da Covid-19. Crie uma lista com itens essenciais e não essenciais durante um mês de quarentena. Então, a nossa quarentena foi muito mais do que 40 dias, né? Por isso que eu coloquei nessa atividade a month-long quarantine. 1 mês de duração de quarentena. Então, o aluno, ele tem que colocar nessa atividade que itens que ele considera essential, itens que ele considera essenciais para ele comprar, e não essential, aqueles que não são essenciais, mas que ele vai comprar pensando em 1 mês. É uma atividade que eu já conversei com alguns professores e dá bem para trabalhar com eles nessa questão de interdisciplinaridade. Então, dá para trabalhar em língua portuguesa também. Alguém me falou aí com educação física, sim, dá também. Pense assim, o que você compraria
né? Nesse um mês, de acordo com o que você considera essencial e de acordo com o que você considera não essencial. Então, na hora de compartilhar essa atividade, eu acho que os resultados são bem legais, dá para vocês criarem um modelinho de habilidade bem interessante, mas na verdade é que eu até coloquei já o que seria a intenção, né, dessa atividade. Think about the panic shopping people are doing because of COVID-19. Create a list with essential and non-essential items during a month-long quarantine. Então, é uma atividade para vocês usarem, eu acredito que em vários anos, várias séries, dependendo do objetivo de vocês. Mi, pode passar, por favor. Exemplo na prática. Vamos ver na prática agora um modelinho que eu tirei do documento orientador. Olha uma habilidade essencial, gente. Vamos retomar um pouquinho o alfanumérico, né? Aquele alfabeto alfanumérico que ele traz nas habilidades do currículo paulista. Olha lá, EF09, LI01. O que significa, para quem não lembra? O EF, ensino fundamental. 09 é o ano, né? Nono ano. LI é o nosso componente, língua inglesa. E 01 é o número da habilidade no nosso currículo. Então, se vocês voltarem depois naquela tabelinha, né, das habilidades essenciais do terceiro bimestre, vocês vão ver que todas têm esse parênteses no início, que é a habilidade do jeito que ela está trabalhada no currículo paulista. Então, essa é uma habilidade essencial do nono ano, e ela diz: fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Ano série em que aparece no currículo, nono ano do ensino fundamental. Então, nós vamos ver as habilidades de suporte e um exemplo de atividade para trabalhar com aquela habilidade essencial. Então, se vocês não ficaram com clareza, não tiveram clareza a hora que eu falei sobre a habilidade essencial e a habilidade de suporte, agora a gente vai conseguir ver melhor. Vamos ver, Mi, por favor. Olha a habilidade de suporte. Lembrando que aquela habilidade que eu selecionei era do nono ano e era essencial. Olha uma habilidade de suporte aí no sexto ano. Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e uso da língua inglesa em sala de aula. Outra habilidade de suporte também do sexto ano, localizar informações específicas em texto. Então, vejam, para eu chegar naquela habilidade essencial do nono ano, eu preciso trabalhar essas duas habilidades de suporte do sexto ano. De repente, nem foi você que tinha o sexto ano com aquele aluno, mas você trabalha essa habilidade, escolhe uma atividade que fale, né, que trate dessas habilidades do sexto ano, para que o aluno consiga chegar lá naquela habilidade essencial do nono, tá? Vamos ver mais uma. Outra habilidade de suporte lá do sétimo ano. Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Essa, pessoal, é uma habilidade também trabalhada em língua portuguesa. Eu só não sei falar para vocês se é no sétimo ano, né? Mas em inglês ela é no sétimo ano. Olha a próxima. Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Essa habilidade também dá para trabalhar com outras disciplinas. Vejam, de suporte, elas são do sétimo ano, mas qual que eu quero chegar? Na habilidade do nono. Então, eu já falei duas habilidades do sexto, agora duas habilidades do sétimo, e vou pedir para me passar para o próximo para a gente ver do oitavo.
Não, não tem do 8º de suporte, já vai direto para o 9º. Então, eu falei 2 habilidades do 6º, 2 do 7º de suporte, para eu chegar nessa essencial do 9º, que é, como eu já falei no comecinho, fazer uso da língua para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Por enquanto, falamos só do estudo. Vamos ver esses exemplos de habilidades essenciais e de suportes dentro de uma atividade. Vamos lá, Mi, por favor. Olha lá, gente, lembra que nós comentamos no comecinho que essa metodologia da aprendizagem em retomada, né, da recuperação e do aprofundamento, ela tinha a ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Então, qual é a questão para a ativação inicial? Levantamento do conhecimento prévio do aluno após responder a uma pergunta. Então, a atividade selecionada traz essa pergunta. What can you do to make a better world? Aí é o momento em que nós podemos trabalhar o can, que é um modal verb. Nós podemos trabalhar a diferença entre o make e o do e outras coisas. Mas vamos pensar que a gente vai levantar um conhecimento prévio do aluno. Vamos pensar que a gente está agora naquele bingo lá da aula online. A gente pergunta para o aluno, what can you do to make a better world? O que você pode fazer para um mundo melhor? Para contribuir para um mundo melhor? Alguém ligou o microfone? Foi sem querer? Após a resposta dos alunos, o professor irá retomar as formas em que pode ser feita uma campanha, por exemplo, e quais estratégias de argumentação verbal e não verbal esse meio em que elas podem ser publicadas. Então, a gente pode falar, nesse caso, sobre propaganda, sobre painel, né, sobre um cartaz, né, usando o Padlet. Eu pensei, na hora que eu vi essa atividade, eu pensei no Padlet, pensando nessa pergunta, no que os alunos vão fazer, e depois a gente expondo no Padlet, como a gente já falou em outra TPC. Vamos lá, Mi, mais um pouquinho. Depois da ativação inicial, nós temos o desenvolvimento. E essa atividade eu tirei do documento de recuperação e aprofundamento. Lembra que eu falei que a habilidade essencial era do 9º ano? Então, o que a gente faria depois daquela pergunta inicial para o desenvolvimento? Solicitar que o aluno analise o cartaz, identificando estratégias argumentativas, contexto de produção, imagem utilizada, meio de circulação e objetivo do texto. Então, no nosso caso aqui, a campanha seria Save Energy, economize energia. Então, olha as perguntas que eu coloquei. Olha lá o present perfect. Have you ever seen this kind of advertisement? Where? Então, vejam, no 9º ano, eu trabalho propaganda e eu trabalho present perfect. Então, se eu não quiser trabalhar o componente gramatical do present perfect isoladamente, por eu não estar com os alunos em sala, né, e eu tenho que priorizar no momento a campanha, eu poderia falar, usando a ideia do que a gente faz para ter um mundo melhor, a campanha de economizar água, de economizar energia, de separar resíduos, né, na hora de separar o lixo. Olha número 2. Who is the... eu não falei, né, número 1, a tradução, não falei. Você já viu esse tipo de propaganda? Have you ever seen this kind of advertisement? Where? Onde? Olha 2. Who is the target audience of this advertisement? Quem é o público-alvo dessa propaganda? 3. What is the purpose of this campaign? Qual é o propósito dessa campanha?
4. What is the argument used to convince people to save energy? Qual é o argumento usado nesse cartaz, usado para convencer pessoas para economizar energia? Então, eu posso falar aí o que os alunos falariam com os pais, por exemplo, com a família, né? Quais argumentos vocês usariam em casa com seus pais para economizar energia? Então, esse cartaz traz um texto e uma imagem em que podem ser trabalhadas várias coisas, especialmente aquela habilidade essencial que foi sugerida no material. Olha a frase lá embaixo. The world and your pocket will be pleased. O mundo e seu bolso ficarão agradecidos. Então, tanto é bom porque a gente vai economizar no bolso, né? Porque a gente vai gastar menos energia, quanto o mundo agradece porque a gente está economizando energia. Vamos lá, Mi, na próxima, por favor. Agora, depois que a gente já fez a ativação inicial, que nós já perguntamos, né, o conhecimento prévio, já ativamos o conhecimento prévio do aluno, fizemos o desenvolvimento da aula com as estratégias, com os alunos, agora a gente vai finalizar essa aula. Mi, por favor, pode passar. Mi, você está aí? Já está, Flá, no finalizando. Ai, no meu... Ah, agora apareceu. Obrigada, Mi. Fernanda. Gente, finalizando, o que a gente vai propor? Propõe aos estudantes a criação de uma campanha de acordo com o objeto de conhecimento desenvolvido ao longo do bimestre. Espera-se que os alunos produzam um cartaz ou um Padlet, como nós já falamos, né? Usando as estratégias argumentativas com conectivos como because, porque, e such as, como, por exemplo, bem como frases no imperativo, além da utilização de recursos verbais e não verbais para a elaboração da atividade. Então, é uma atividade que também a gente pode trabalhar interdisciplinarmente, eu posso trabalhar com outros componentes, eu posso trabalhar só o texto não verbal, né? Se eu colocasse aquela lâmpada e pedisse para o aluno o que ele pensa, o que vem na cabeça dele quando ele olha aquele cartaz. Seria, na verdade, uma ativação de conhecimento prévio, né? Aí depois eu passo o texto. Então, o que seria para finalizar a nossa aula? O que a gente colocaria? Create a campaign and post on your social media. Send to your school and teachers. Crie uma campanha e poste na sua rede social. Envie para a sua escola e para os seus professores. Então, eu acho que é um exemplo de atividade bem legal para o nono ano, né? A gente poderia pedir para eles postarem no blog da escola, ou no Face da escola, ou no grupo de WhatsApp do professor, quando vocês têm, né? Ou no Padlet, quando a gente tem criado, no Google Classroom. Eu acho que o que vocês fariam no final dessa atividade, tem muitos exemplos que vocês poderiam compartilhar, até lá no nosso grupo, se vocês quiserem depois, no grupo de WhatsApp, colocar esses compartilhamentos. Como eu disse para vocês, é um outro instrumento para vocês trocarem, né? Já teve momentos em que eu nem tinha visto a pergunta lá no nosso grupo, e um dos nossos colegas já respondeu, já ajudou. Então, a ideia é essa, né? A ideia da nossa TPC, a ideia do nosso grupo é esse envolvimento e esse compartilhamento de boas práticas, de ideias, para a gente melhorar as nossas aulas, seja no ensino remoto, seja no híbrido ou, posteriormente, no ensino presencial. Mi, por favor, pode passar. Um exemplo de entrelaçamento, gente, vamos ver mais um pouquinho. Agora, eu tinha pedido, lembra no comecinho, para me passar um slide que eu ia falar posteriormente com mais detalhes? É esse aqui, ó. Pensa na situação de aprendizagem 1 do nono ano, do caderno do aluno. Então, qual é a habilidade essencial? Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista
argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Qual é o objeto conhecimento que essa habilidade traz? Funções e uso da língua inglesa. Persuasão, ou seja, o convencimento. Para eu convencer, eu não posso ter só a minha opinião. Eu tenho que ter argumento, né? Que é o que essa habilidade trabalha. Quais habilidades de suporte eu tenho? Uma lá no 7º ano, uma no 8º. Então, vou ler para vocês a do 7º. Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula e em outros ambientes. Vejam que no 7º ano, a minha habilidade fala só sobre troca de opinião. Eu não estou falando sobre argumentos, sobre contra-argumentos, eu estou falando de uma coisa mais rasa, que é a opinião. Já no 8º ano, eu falo avaliar a própria produção escrita e a produção de colegas, com base no contexto de comunicação, finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases. Pensa de novo lá no cartaz do Save Energy. Não tinha uma pergunta que falava a quem se destina o público, qual é o público-alvo, né, daquela campanha? Olha aí no 8º ano. A gente fala sobre adequação ao público. Eu não posso colocar, se eu estou pensando em colocar para o público em geral, né, para o público adulto economizar energia, eu não posso colocar só desenhos ou só uma coisa muito lúdica. Eu até posso ter o lúdico, mas eu preciso ter o argumento para que ele entenda a importância de se economizar energia. E qual é a relação que nós temos com o material? O caderno do aluno tem aí o volume 1, a página 43 e a 44, e nós temos também o volume 2, a página 43. Então, aqui nós temos um exemplo de entrelaçamento, que é o uso da habilidade essencial e as de suporte para eu chegar na habilidade essencial. Muitas vezes, como eu já disse para vocês, eu tenho que trabalhar habilidades que estão em outros anos para que eu possa rever defasagens dos nossos alunos. Certo? Vamos ver, Mi, mais um. Aí tem as nossas mãozinhas unidas, que é a ideia das nossas ATPCs, né? Eu sempre falo isso, que eu espero ter ajudado vocês com essas sugestões, com esse estudo. Muitas vezes, nas imagens que eu passo para vocês, são ideias, né, gente? Não é que você tem que usar, são só ideias para você preparar a sua aula usando um material diferente daquele do caderno do aluno, diferente daquele do nosso currículo. Claro que dentro do currículo eu posso utilizar aquela imagem para embasar o trabalho com a minha habilidade. Então, vou pedir para mim passar mais um pouquinho. Ai, que bom, que ajuda muito. Gente, fico muito feliz, viu? Muito mesmo. Eu já falei para vocês que na hora de preparar esses slides, eu fico pensando no trabalho do professor preparando a aula, né? E especialmente nesse momento que a gente está em casa, eu sei que o professor de inglês, que tem 2 aulinhas só, ele tem muitas aulas, né? Para completar a sua jornada. Então, ele tem 6º ano, 7º ano, 2ª série do ensino médio, 3ª série do ensino médio. Então, são muitos planos para preparar, são muitos roteiros de estudo e uma semana curtinha, né? E eu já falei para vocês que a gente precisa, eu vou até retomar isso, a gente precisa levar muito em conta o bom senso nessa hora, né? Que até foi falado aqui em um dos slides, eu preciso adequar aquele material, aquela habilidade num tempo menor, né? Ai, que bom que você usa, professora, que bom que você usa as dicas, fico feliz. Então, eu não posso trabalhar 10 folhas de roteiro com o aluno no momento remoto, porque ele não tem só inglês agora, né? Ele tem todas as disciplinas entregando roteiros para eles, entregando planos para eles, né?
Então, eu sei que a gente precisa dessa empatia, desse bom senso na hora de preparar os nossos planos. Então, eu estou vendo as mensagens de vocês no chat, né? Eu vi que alguns nomes não estão mais no grupo, né? Porque eu acabei perdendo contatos quando foi clonado aquele meu antigo número, mas quem não está no grupo agora e colocou o número, eu adiciono, tá bom? E para finalizar, com o Paulo Freire de novo, lembra que eu falei que eu ia começar e terminar com ele hoje? Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, vamos lembrar daquele termo do lifelong learner, daquele aprendiz para a vida toda, né? Que especialmente agora que nós estamos aprendendo dia a dia, seja com os alunos, seja com os nossos coordenadores, seja com os nossos colegas nos momentos de ATPC, nos momentos de ATPC diária, em que a gente está só com os nossos pares, né? Ou com o pessoal da escola, quando a gente tem uma ATPC geral. Então, ninguém nasce professor, né? A gente se torna professor, a gente se torna educador, e a nossa prática vai sendo aprimorada conforme o passar do tempo, conforme a gente estuda com os nossos alunos, né? Nos momentos em que nós estamos com ele, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de vários momentos em que vocês aprenderam muito com eles. Eu estou lembrando de vários. A gente aprende quando a gente está em ATPC, quando a gente está numa formação no centro de mídias, quando a gente está com os alunos nas nossas turmas, né? Então, o aprender é constante. Naquela hora que a gente pega o nosso material, que a gente está lá debruçado no nosso plano, nós estamos aprendendo, né? Quando eu mudo o meu plano, porque funcionou com o sexto ano A, mas não funcionou com o sexto ano B, eu estou aprendendo, né? E isso é dentro da nossa governabilidade lá da sala de aula. Por isso que eu vou voltar naquela frase: The world is your classroom. O mundo é a sua sala de aula. Nós, quando estamos no momento de ATPC, a gente até compartilha, né? Eu acredito que essa seja uma habilidade em defasagem, mas vocês, com os alunos, têm esse conhecimento muito maior. Não, na minha sala de aula, eu tenho outras, eu vou trabalhar outras. Ou então, como eu falei para vocês, que a sugestão do material era que a aula de recuperação, no caso de inglês, fosse trabalhada uma aula a cada 15 dias. De repente você fala, não, olha, nesse nono ano, eu vou ter que trabalhar uma vez por semana, porque eles estão cansados, eles estão deixando de entregar, a defasagem tem sido maior. Então, vocês, conhecendo os alunos melhor do que a gente que não está na sala, né? Vocês é que vão elaborar esse plano dentro do que conhecem dos alunos, tá bom? Então, eu vou pedir para me passar, eu acredito que seja o último agora, todas as referências que eu utilizei, né, para preparar esses slides estão aqui. Então, caso vocês queiram fazer uma pesquisa mais profunda, tem dentro dessas sugestões, eu trouxe aqui para vocês. E no próximo, por favor, um super thank you, um agradecimento enorme por vocês estarem presentes, por vocês participarem tanto. O chat eu tenho acompanhado aqui, vou acompanhar depois. Muito obrigada pela participação de vocês, por utilizarem essas dicas, por compartilharem com os colegas e por darem sugestões naquela avaliação para que eu trabalhe nas próximas ATPCs esses momentos com vocês, né? A ATPC de hoje foi baseada inteiramente no documento, então não foi dentro de uma sugestão, mas muitas vezes foram, né? Então, eu agradeço vocês pela paciência que tiveram no começo, porque a internet deu muito problema. Quero agradecer muito mais uma vez a Michele,
porque está lá na diretoria dando esse suporte. Eu nem estou conseguindo, para vocês terem uma ideia, mudar os slides, né? Ela que está passando lá para mim. Então, muito obrigada, Mi. Eu espero que vocês fiquem bem, que todos da família fiquem bem. Flávia. Oi. É a Nádia, bom dia. Oi, Ná, graças a Deus. Tudo bem, e você? Bem também, eu estou com uma dúvida aqui. Fala, pode falar, Ná. É assim, ó, eu anotei, amei a TPC de hoje, tá? Ai, que bom, fico feliz. Eu anotei tudo aqui no caderno, e aí a dúvida surgiu assim. Por exemplo, no 9º ano, que foi o exemplo da aula, nós temos habilidades de suporte do 6º ao 8º ano. Só que, por exemplo, se eu for trabalhar um conteúdo no 6º ano, que tipo de habilidade que eu posso usar como suporte para o 6º ano, visto que até o 5º ano não tem a obrigatoriedade de ensino de inglês, né? Então, o 6º ano, Ná, ele não traz as habilidades de suporte, a gente foca nas habilidades essenciais. É claro que tem professor, né, que ele conhece um pouco do ou até porque ele tem o município, então ele tem do 1º ao 5º ano, ele sabe o que é trabalhado de inglês. Então ele até pode reforçar com essas habilidades, mas não é o caso, tá? Então, quando a gente está no 6º ano, eu trabalhando as habilidades essenciais do bimestre, é o essencial que eu preciso para dar continuidade ao conteúdo. Ah, então tá joia. Eu perguntei pensando nisso mesmo, porque bastante dos alunos que a gente recebe aqui nas nossas escolas, já no município já tem aulas de inglês, né? Então, no nosso caso tem, né? Na Rafar, Capivari tem, mas tem município que não tem do 1º ao 5º, que eles começam com inglês no 6º ano. Então, é por isso que o currículo oficial, ele traz no 6º ano só as essenciais. Entendi. Obrigada, viu? Imagina, um beijo. Outro para você. Obrigada. Gente, eu que agradeço vocês imensamente, viu? Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, por compartilharem as nossas ideias e por tratarem com tanto carinho todas esses Bom dia, Flavinha. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Flávia, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Flávia. Beijo, querida. Tchau. Tchau.